Unja e abençoe ainda mais os ministros que estarão ali servindo, assim como a mim, para que possa compartilhar a palavra nesta noite ao alcance do que o Senhor tem planejado e ao coração de cada um que está aqui, que está através da transmissão também conectado não apenas com o canal da igreja, mas que estejamos conectados com o Espírito Santo, mais do que com qualquer outra preocupação esta noite. Toda preocupação. Coloque a mão sobre a sua cabeça e diga comigo, em nome de Jesus: eu ordeno na minha mente que todos os pensamentos que têm passado pela minha mente durante todos esses anos se curvem a Jesus Cristo, a sua palavra, em obediência ao Senhor. Que uma transformação aconteça a partir da minha mente, que alcance o meu coração e todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sentem-se, fiquem à vontade. Glória a Deus, maravilha. Que bom esse friozinho, né? Ai, fiquei sozinho. Tá bom. Não, eu aprendi que não adianta reclamar. Melhor é louvar. Quando você louva, você aprecia. Até mesmo nas provas você aprecia coisas boas. Porque o Senhor diz: se a prova não te traz nada de bom, você percebe que no meio da prova Ele está lá. E Ele te traz coisas boas. Amém? Quantos querem se aquecer mais no Senhor nesse frio? Maravilha. Bênção de Deus. Eu continuo sentindo frio. Uma vez eu estava em Minas. Eu tinha ido assistir a igreja lá. Época que a gente ainda tinha um ministério lá. O Anderson e a Michele, né? De Minas também estavam lá naquele período. E uma vez eu fiz um retiro, né? Aliás, eu fiz um retiro, não, eles fizeram um retiro e eu então fui exatamente naquele período. E os irmãos eram não só o retiro do ministério ali, mas de 2 ministérios mais, então era uma quantidade maior de pessoas. E aonde eu vou, pode ser verão, eu levo um casaquinho escondido bem debaixo da mala. Está lá o meu casaquinho, não custa nada, só vai ocupar um pouquinho mais de espaço. E não lembro que época era, mas tem um friozinho por lá. E acordamos de manhã assim bem cedo. E os mineiros tudo de bermuda lá, eles meio que se espichavam assim, né, para não sentir o frio, mas estavam conversando animado, e eu saí com o meu casaquinho. Eles olharam para mim e começaram a: ô pastor, você não é do sul? Eu digo: eu sou, mas frio é frio em todo lugar. Ninguém mais se importou com o meu casaquinho. Pronto. Então é assim, eu sei a idade que eu tenho, eu sei o que já não é mais como era, né? Mas eu sei aquele que é, como sempre foi e como sempre será. Então é nele que eu busco amparo para atravessar inverno e verão e seguir em frente, confiando. Amém? Então a gente precisa, queridos. Quero convidar você para abrir comigo. Não ia começar nesse texto, mas eu vou começar em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Versículo 10 até o 13. Bênção. Sempre lembrando os casais, já para reservar a data de 5 de agosto, né, pastores? 5 de agosto para o nosso jantar dos casais, amém? Então, estão todos convidados e já reserve essa data, já verifique com os pastores ali. Eu não lembro quem é que está responsável. Logo já vai ser anunciado aí cartão, enfim. Mas já estejam orando também por esse jantar, pelos que irão participar, pelos que estarão trabalhando, servindo, né? Coloque em oração para a gente estar já criando um ambiente para Deus vir e se mover do tamanho que Ele deseja estar presente e se manifestar
Falando nisso, algo me veio ao Espírito, eu queria compartilhar enquanto você abre ali. 1 Coríntios 13, 10 até o 13. Cada culto é importante e cada culto é diferente. Então, nós precisamos orar para aquilo que Deus tem reservado para nós em cada culto e a forma que Deus quer se mover e quem Deus quer usar. É importante nós colocar uma fé muito mais ousada em ação. Mas a importância de nós entender que em cada culto Deus se move, ou Deus está disponível para se mover. Mas Ele não se move pelos cultos, Ele se move pelos corações e pela fé que nós temos em nosso coração. Já estive em muitos lugares, já fui em reuniões, em encontros que não eram encontros espirituais. E de repente o Senhor estava ali e o Senhor queria se mover naquele lugar. Então, Deus sempre nos surpreende. Muito mais num culto que está marcado para nós nos reunirmos toda semana, todo domingo, na presença do Senhor e na presença também dos nossos irmãos, compartilharmos da fé. Queridos, 1 Coríntios 13, 10 em diante diz: mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como um espelho, de forma obscura, depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles, estes três, porém o maior deles é o amor. Então, são três virtudes espirituais importantíssimas para o crescimento espiritual do cristão, da igreja, para o nosso crescimento espiritual. Essas três virtudes estão como as mais importantes. Todas elas são importantes. O apóstolo Pedro, numa das suas cartas, ele faz uma relação de várias virtudes, que não somente a fé, mas a piedade, e ali ele vai citando várias virtudes, todas elas, uma vai construindo o caminho, é como uma escada, em que um degrau fornece um nível mais alto para você alcançar o próximo degrau. Assim, algumas virtudes espirituais, elas sempre vão elevar você para alcançar outra virtude. E isso trabalha o seu crescimento. Isso leva você ao amadurecimento. Não há amadurecimento sem crescimento. Mas todo crescimento precisa nos levar a um estágio de maturidade. E esse lugar que você está prestes a sair dele para um lugar melhor. Talvez você pensou em expressar um esboço de concordância ou não, porque você logo associa o lugar como um lugar físico geográfico. Logo você pensa: será que o pastor está liberando uma palavra profética de que eu vou me mudar, ou de emprego, ou de profissão, ou enfim, aonde eu moro? Mas o que eu estou falando é de um lugar espiritual, é de um estágio espiritual. Você não estava nesse estágio alguns anos atrás, ou estava? Você alcançou por algum esforço. Talvez você não almejou e nem fez um esforço voluntário, mas as pressões que você passou, as provas que você passou, te obrigaram a buscar a Deus. E isso desencadeou, de alguma maneira, um crescimento, uma experiência de mudanças, de postura, de você buscar mais a Deus, de você experimentar mais de Deus, de você entregar mais a confiança do seu coração a Deus a respeito de uma ou de mais coisas na sua vida. Algo aconteceu, algo começou a se mover. A vida cristã, ela é
dinâmica, ela está sempre em movimento. Nós que com o restante de um entendimento que nos foi dado quando vivimos afastados de Deus, dominados pela carne, nós muitas vezes somos acomodados. Somos inclinados a nos acomodarmos, a nos colocarmos num estágio de vida e ali tentar preservar o que alcançamos em Deus. E assim nós deixamos de crescer. Um outro fator, uma outra razão que eu entendo que muitas vezes o crescimento espiritual ele é estagnado facilmente e os cristãos não crescem continuamente, é porque o crescimento espiritual ele acompanha a busca por resultados naturais, a busca por um milagre, por uma cura. Eu mesmo tenho visto, acompanhado e assistido cristãos ao longo de sua caminhada, quando passam por uma prova, por uma dificuldade, buscam a Deus naquela pressão e naquele desespero, e buscam ajuda muitas vezes pastoral, uma instrução, não só a instrução do culto, mas buscam um nível de instrução. E nesses momentos as pessoas estão mais sensíveis, mais quebrantadas, mais quebradas às vezes, e elas estão mais aptas para serem instruídas e ensinadas. No decorrer do dia a dia, das semanas, as pessoas têm um limite, e elas só recebem o que cabe dentro desse limite. Elas se limitam muito a Deus e se dão muito a buscar tantas outras coisas e o resultado dessas coisas, mas a Deus elas se limitam e buscam tão pouco, e às vezes buscam num tempo de qualidade tão comprometido com outras preocupações, que elas recebem pouco do tudo que Deus tinha para elas. E então eu estou falando esta noite sobre a estatura perfeita. Deus tem uma estatura perfeita para você. A gente se preocupa muito às vezes com a estatura. Alguns são mais altos e alguns são mais baixos. Alguns são mais altos do que já foram. Outros não. Alguns são mais magros, outros são menos magros. Vamos dizer assim, que fica mais fácil de entender, sem mexer nas vaidades e nas preocupações de ninguém, né? Alguns são mais e outros são menos, mas todos têm uma estatura, não é verdade? Todos têm uma estatura física, moral. Alguns, quando são provados, são tentados, mostram a estatura moral que têm. São facilmente enredados por uma tentação e caem. Às vezes temos que socorrer pessoas que estão enlaçadas em tanta coisa, e aí elas contam a história e se dizem: mas como é que tu foi cair nessa? Você não entende. Mas dentro das pessoas, elas não criaram estruturas para resistir a algumas coisas, para discernir outras. Jesus disse: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Primeiro vem simples como as pombas, que é pureza, inocência, não ingenuidade. Inocência e ingenuidade são coisas diferentes. O ingênuo é enganado, mas o inocente não. Porque quanto mais tu tem inocência, pureza em Deus, mais você tem discernimento. Por isso que primeiro vem simples como as pombas, depois vem prudente como a serpente. Porque esse discernimento, essa inteligência, a serpente é muito sagaz, a Bíblia fala disto. Ela é muito esperta. Ela é usada como um símbolo do mal, mas também é usada como um símbolo de inteligência, esperteza. A serpente, ela, quando dá o bote, ela é com precisão. Às vezes já fiquei olhando aqueles videozinhos. Tem até um bichinho, não esqueço o nome dele. Ele é o único que sai fora do bote da serpente e dá umas bicadas nela. E às vezes ele quebra o pescoço dela. E ela salta nele, né?
mas a maioria não escapa. Às vezes tem aquelas cobras enormes, como é o nome daqueles, né? Olhei para o pastor Evandro e olhei para o Volmir, porque eles têm cara de ser aqueles que também pesquisam, às vezes gostam de olhar essas coisas. Peguei eles agora. Mas tem aquelas cobras enormes, como é que elas conseguem pegar uma presa, enrolar e quebrar elas? Porque se movem, mas cada animal tem as suas habilidades. Mas eu pergunto esta noite, Deus te criou num nível mais alto. O que você tem feito com as tuas habilidades? Existe um inimigo muito esperto por aí, só não é mais esperto do que Jesus. Por isso que ele veio habitar em nós, a presença dele está conosco, para nos ajudar no nosso crescimento. Porque nós temos que alcançar estágios que ainda não alcançamos. E quando falamos de estágios, às vezes o evangelho tem sido comprometido com uma pregação que está muito relacionada com as necessidades físicas, naturais dos cristãos. E o evangelho dá promessa para todas as necessidades. Mas também diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes invertemos isso. Usamos a pregação do evangelho para dar esperança para as pessoas alcançar benefícios do mundo natural, que Deus já promete que nos dará. E às vezes esses benefícios são atrasados, não é porque Deus não está ouvindo a nossa oração, mas porque a nossa maturidade ainda não alcançou. O filho pródigo ganhou uma bolada, uma grana, um dinheiro que poderia investir talvez para o resto da vida, poderia se tornar como seu pai, um modelo de fazendeiro, de um homem de negócios. Mas por não ter estrutura, não ter maturidade, aquilo que recebeu. E Jesus está trazendo essa parábola para falar conosco sobre as coisas espirituais e as naturais que Deus quer confiar a nós. Mas fala de maturidade. Se olharmos para trás, quanta coisa deu errado em nossa vida. Era falta de quê? De maturidade. Quantos erros nós cometemos? Era falta de quê? Maturidade. Mas hoje eu e você temos a oportunidade de não amadurecermos somente no campo natural. Não amadurecermos somente psicológica e emocionalmente, moralmente. Não amadurecermos só na experiência do mundo dos negócios, da habilidade de manusear o dinheiro, de investir o que tem, de sair de situações difíceis, de conseguir lidar com dívidas, com situações de aperto. Tudo que nós queremos é resolver os nossos problemas. Mas será que não temos um pai? E às vezes não menosprezamos ele. Será que não temos um pai que nos ama e que olha por nós? Será que ele não tem um plano de como nos ajudar? Será que não está esperando nós darmos uma resposta numa área ou numa situação importante de nossas vidas que precisamos dar a resposta? Então, alcançar a estatura perfeita é um alvo, um objetivo que cada cristão deve ter. Já vou ler um texto e enquadrar mais a ministração de hoje. Mas eu quero ler antes de seguir adiante. Depois nós voltamos para finalizar nesse texto. Quero ler o Salmo 131. Salmo de Davi. Fala sobre humildade. Falamos há poucos dias uma mensagem sobre humildade. Quanto a humildade de Cristo nos constrange a mudanças e a buscar nos tornar como Ele. Davi está falando sobre humildade e confiança aqui. Então ele diz o seguinte: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Ou seja, Davi buscava sob medida aquilo que ele estava pronto para buscar. Aqui ele está falando de cobiça. Não está falando que não podemos sonhar,
Mas ele está falando de coração orgulhoso, arrogância, de às vezes querer buscar o que você não está preparado. Querer buscar e desejar e cobiçar coisas, mas não querer percorrer o curso, o caminho para estas coisas. Ele segue dizendo 2, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Assim a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi chama uma nação inteira a aprender a confiar em Deus, aprender a depender de Deus como uma criança. Aprende a depender de sua mãe, desde que ela nasce, está ali ela indefesa. Aquele bebê confiado àquela mãe. Olha como Deus cria as coisas de uma forma tão linda, tão gloriosa, mas tão cheia de responsabilidade. Nos confiou a uma mãe, confiou a nós, filhos, a responsabilidade de uma mãe, o seu papel, a sua missão, o seu chamado em relação aos seus filhos. Deus usa isso como figura de linguagem, inspira Davi. Davi não estava observando só o papel de uma mãe nos seus dias, e assim libera uma palavra, um salmo, uma profecia para os anos que viriam. Não, Davi está sendo inspirado por Deus a compreender e a aprender os segredos da vida, a importância da vida, as lições da vida, que ele aprende com Deus. E que ele se torna um instrutor, um mestre para uma nação. Ele não era só rei, ele não cuidava dos assuntos econômicos, políticos. Ele não cuidava somente de ter uma nação forte, mas ele cuidava de revelar Deus através da sua vida, da sua história para aquela nação. Ele permitia que Deus reinasse com ele, que Deus lhe instruísse. E ele também tinha um papel de instruir aquela nação nas coisas do Senhor. Então Davi está trazendo aqui uma figura de linguagem de uma mãe com o seu bebê, com o seu filho. Aqui diz, pelo contrário, fiz calar. Davi está dizendo que ele aprendeu, ele se disciplinou. Se nós quisermos crescer, nós teremos que aprender a sermos disciplinados. Disciplinados por Deus, por sua palavra, pelo seu Espírito. Disciplinados pelas mensagens que ouvimos, que recebemos. Disciplinados pela nossa prática de meditação diária na palavra. Disciplinado por hábitos e atitudes que nos levem a sermos moldados e aperfeiçoados em Deus para alcançar os objetivos necessários. Sem disciplina não há crescimento, e sem crescimento não há maturidade. Então Davi diz, pelo contrário, eu fiz sossegar a minha alma. Então ele lidou com as questões interiores do seu coração, dos seus pensamentos. E ele diz mais, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Mas ela não era assim. A alma de Davi se tornou uma alma que não precisaria certamente, se houvesse psicólogos nos seus dias, ele diria, olha, não preciso gastar com psicólogo. A minha alma está tranquila. Ela está como a alma de uma criança que se aquieta, uma criança que recebe o conforto, o carinho de sua mãe. Mas ela não era assim, porque ele fez a sua alma chegar a esse estágio. Ele teve que assumir essa responsabilidade de lidar com algumas questões interiores da sua alma, de buscar a ajuda de Deus para isso. E talvez o seu crescimento comece dentro de você. Talvez a primeira coisa que Deus está falando, se já não começou a falar contigo esta noite, é que o seu crescimento começa dentro de você. Começa você observando como está a sua alma, como está o quadro afetivo, emocional, psicológico do seu coração. Talvez você está buscando ajuda na fonte errada. Mas Davi, que era o líder de uma nação, imagine quanta coisa Davi tinha para se preocupar. Quanta coisa Davi tinha para estar enfrentando cada dia da sua vida. Quantas demandas ele tinha. Nós temos aqui duas figuras que eu quero citar rapidamente, e aí vamos adiante.
Primeiro, talvez alguns estudiosos sugiram que o salmista esteja tratando aqui de uma criança que recém mamou, ou do quadro de uma criança que recém mama, e de estar satisfeita, porque ela não recebe somente o leite materno, mas ela recebe junto com esse leite o carinho, o afeto de uma mãe. Sabe, e o toque afetivo do seio da mãe, e que o bebê busca com desejo tão ardente, faminto, mas ele não está faminto só por aquele leite materno, mas ele está faminto por tocar a mãe, por sentir as batidas do coração da mãe, por sentir o calor do peito da mãe, por sentir o colo da mãe. Ele está ansioso por este lugar. Você não está ansioso por este lugar em Deus esta noite? Onde qualquer medo do mundo faça perder o sentido, porque a presença de Deus te encoraja e te prepara para a vida. Sabe, esta criança está ali, ela não está se preocupando com nada ao redor. As preocupações da mãe não são preocupações para ela. Ela só quer o colo da mãe, o peito da mãe, o leite da mãe, o afeto da mãe, o carinho da mãe. E quando ela sacia a sua fome, ela recebe tudo que ela podia sugar da mãe. Ela está pronta para um sono tão agradável, tão em paz, um sono tão seguro. Nada mais incomoda aquela criança. O primeiro quadro é esse. Então Davi encontrou esse lugar em Deus, esse relacionamento com Deus. E ele chama a nação para confiar em Deus dessa forma, para aprender a descansar em Deus, a se nutrir em Deus, se alimentar em Deus, a não buscar somente aquilo que alimenta a tua alma, não buscar somente aquilo que em busca de satisfação, porque muitas coisas podem te dar satisfação, e você não buscar a satisfação de Deus. Não está falando somente sobre aquilo que alimenta o teu corpo, que alimenta os teus anseios, que alimenta as tuas necessidades externas, familiares, profissionais. Se você buscar Deus, e Ele te der tudo isso, isso é muito pouco, porque a tua alma continuará vazia, continuará sofrendo, continuará ainda inclinada a pecar, ainda inclinada muitas vezes a fugir da presença de Deus. Mas essa criança, ela sente que era ali que ela devia estar, que é ali que ela se nutre, que é ali que ela se alimenta, que é ali que ela encontra a paz verdadeira, é ali que ela se sente segura. Mas a outra figura é de uma criança desmamada, que está saindo de uma fase e entrando numa outra fase. O desmame de um filho é doloroso para a mãe, é doloroso para a criança. O desmame de um filho. Eu não sei as mães que estão aqui esta noite, ou estão me ouvindo pela transmissão, como foi sua experiência. E as que tiveram mais de um filho, talvez a experiência com cada filho tenha sido com aspectos diferentes. O desmame de cada filho. Muitas mães, ou algumas mães, talvez não amamentaram por algumas questões. Mas Davi está falando talvez a mudança, a troca de estágios na vida, que aí já nos remete à figura também, principalmente do que eu estou falando essa noite, sobre crescermos e alcançarmos níveis de maturidade que estão adiante de nós, para nos prepararmos para, a Bíblia fala, sem fé, Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que dele se aproxima, o que a ele busca, precisa crer que ele existe e que ele pode recompensá-lo. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando entendemos essa palavra agradar, não é apenas satisfazer no sentido de
enfim, no sentido de satisfazer alguém, mas é no sentido também de preencher requisitos. E um deles é a maturidade. Deus, Ele é muito seguro com tudo aquilo que Ele tem planejado fazer em nossas vidas. E se nós não estamos Israel, por exemplo, morreu uma geração no deserto. Não entrou na terra prometida. Porque eles não estavam aptos, não estavam maduros. Eles não se deixaram moldar, não se deixaram preparar. Leia Deuteronômio 8 em casa e você vai ver que Deus fala disso usando a boca de Moisés, inspirando Moisés, dizendo: o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e te fez caminhar por esse deserto. E nesse deserto de serpentes abrasadoras, enfim, te sustentou com maná, te deixou passar fome para ver o que estava no teu coração. Mas quando tu entrares na terra que o Senhor te prometeu dar aos vossos pais, e lá você prosperar e tiver casas frondosas, casas bonitas, bem construídas, numa terra de ribeiros, de riachos, numa terra que mana leite e mel, não se ensoberbeça o teu coração e te esqueça que é o Senhor teu Deus que te dá poder para adquirires riquezas. Quem te abençoa dia a dia? Quem te abençoa para você trabalhar? Quem te dá força para você acordar todos os dias? Quem te dá inspiração para você ir trabalhar? Então, se você não faz isso, acorde amanhã e vá para o seu trabalho louvando a Deus. Não importa o que você tem pela frente, louve-o. Ele é maior que os teus problemas, Ele é maior que os teus desafios. Se Ele ungiu Davi para derrotar Golias, Ele te ungiu, não importa os teus gigantes. A questão não é o tamanho do gigante, é o tamanho daquele que te ungiu, do poder dele na tua vida. Ele é poderoso, Efésios 3:20, Ele é poderoso para fazer. Tem coisas que só Ele faz. Tem coisas que Ele reservou só para Ele fazer. Se você confia, se você cresce, amadurece e espera no Senhor, Ele fará o que só Ele pode fazer. Ora, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos e tudo o que pedimos, mediante o seu poder que opera em nós, que opera em mim, que opera em você. Deus está operando em você, trabalhando e preparando você para Ele fazer algumas coisas por você, algumas coisas por mim. Então, existe aquela criança que ela vai amadurecendo, ela vai saindo daquela primeira infância, onde ela é desmamada, ela precisa aprender agora a viver independente da mãe, a não ter essa dependência afetiva. Os afetos da mãe vão ser transmitidos através de outras formas. Mas pode ser doloroso para a criança, como é doloroso para nós mudar de fase. A gente quer sempre ficar na mesma fase, onde a gente recebe as coisas daquela forma que a gente acostumou a receber. E se Deus não faz mais da mesma forma, a gente já fica queixoso, triste. A gente ora e Deus não responde com a mesma rapidez, na mesma frequência que Ele estava acostumado. A gente não para perceber. Será que eu não estou mudando de fase? Será que Deus não está me levando a uma outra fase e agora as coisas serão diferentes? Quando Elias foi conduzido para o ribeiro de Querite, o Senhor disse: vá para o ribeiro de Querite. Ou seja, lá tem um riacho que eu reservei e não vai secar. Durante o tempo que você estiver lá, vá para o ribeiro de Querite, porque os corvos irão te levar pão e carne 2 vezes por dia. Quem duvida que 2 vezes por dia, todos os dias, enquanto Elias estava ali, os corvos não falharam? Porque eles representavam o caráter de Deus. Deus não falha. Se eu e você representamos o caráter de Deus, nós temos que fazer mais do que os corvos. Nós temos que confiar no Senhor. Nós temos que ser fiel aos nossos compromissos. É sim, sim. Não, não. Deus está nos moldando. Às vezes somos provados, mas nós temos que ser fiéis.
Temos que aprender a crescer em fidelidade. Quantos precisam aprender a crescer em fidelidade? Não precisa levantar a mão, só levante para você mesmo. Levante lá dentro do seu coração. Eu estou assumindo. Como Davi, preciso treinar minha alma. Fazer ela sossegar. Ela está muito ansiosa, ela está muito preocupada. Às vezes eu quero fazer um monte de coisa e deixo de fazer aquilo que é mais importante aos olhos de Deus. Eu não sou tudo isso que eu acho que eu sou. Que eu posso pegar um monte de coisa e fazer um monte de coisa. Eu não estou nesse nível. Deus não me promoveu ainda com essa capacidade. Às vezes a gente quer caminhar num nível que a gente não foi preparado. A gente precisa aprender a fazer bem aquilo que nos foi confiado para esse tempo da nossa vida, ou para esse estágio que nós estamos em Deus. Esse é o problema da maioria dos seres humanos, é se sobrecarregar. Ah, mas eu tenho muita coisa. Ah, mas é que um me pede, outro me pede. Ah, isso, aquilo. Sim, mas vai chegar um dia que aquele que vai te pedir conta, e vai me pedir conta de tudo que ele nos chamou para fazer. Aí ele vai nos dizer: isso eu não te pedi, isso não era para você fazer. Você gastou tempo demais com coisas que atrasaram o teu crescimento, estagnaram a tua maturidade. Por isso você não estava pronto, passou lutas que não deveria, ou passou lutas que deveria ter passado, mas não estava preparado, e essas lutas te abateram o teu coração, e você ficou anos carregando fardos, carregando dívidas, magoado com pessoas, triste com outras, porque você não estava pronto para aprender a lidar com coisas que você precisaria. Essas coisas iriam te promover. Alguns dos homens e das mulheres de Deus tiveram que aprender. Imagina Davi, imagina José, e vai imaginando tantos outros. Tu acha que se o José ainda tivesse magoado lá na prisão, Deus tiraria ele da prisão para sentar no trono ao lado de Faraó no Egito? Se ele tivesse magoado com os irmãos dele, se ele tivesse magoado com Potifar, com a esposa de Potifar? Para sermos promovidos e alcançarmos o que Deus preparou, nós precisamos amadurecer. Mas ninguém amadurece por acaso. Existe um estágio, diga comigo, estágio de crescimento, passo a passo, de fé em fé, de glória em glória, que Deus chamou você e a mim para nós caminharmos. Como que percebemos que nós às vezes não estamos crescendo? Quando nós estamos lidando com os mesmos problemas. Passa dias e vem dias, e nós estamos lidando com os mesmos problemas. Estamos obtendo os mesmos resultados. Não estamos conseguindo. Olha o que Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas, mas é contra demônios, contra espíritos demoníacos. E o que Paulo diz? Tomai toda a armadura, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para vencer tudo no dia mau e permanecerdes firmes e inabaláveis. Só alguém que cresce, só alguém que amadurece, só alguém que alcança esses estágios pode estar pronto para esses embates. No dia mau é o dia que, viria para te destruir. Mas quando você se prepara, você chega nesses dias, você é promovido. Davi foi levar comida para os irmãos. Não estou conseguindo mais pregar dentro do que eu tinha aqui. Davi foi levar comida para os seus irmãos. Seu pai chamou ele. Ele tinha uma vida secreta com Deus. Quantos aqui têm uma vida secreta com Deus? Precisamos aprender a ter uma vida secreta com Deus, e não com a carne, e não com o pecado, e não com as feridas, não com os traumas. Às vezes a gente está magoado com as pessoas, mas elas não sabem disso. E a Bíblia diz: se tem algo contra o teu irmão, procura ele. Vai lá e conserta. Perdoa. Não podemos ter vida secreta que esteja nos destruindo, que esteja nos impedindo de crescer. Precisamos ter um caráter que revele o caráter de Cristo. Então,
Esqueci o que eu estava falando. Mas vamos adiante. Precisamos, queridos, nesse tempo estarmos crescendo e alcançando esse desmembramento aqui de alguns estágios que nós estamos acostumados. Esse desmame. Não é fácil o processo de desmame. Agora vamos ler Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 13 em diante. Eu estava falando de Davi. Foi levar comida para os irmãos. Ele tinha uma vida secreta com Deus. Onde ninguém via, ele tinha comunhão com o Senhor. Onde ninguém via, ele matou um urso e um leão. Só as ovelhas viram. As ovelhas não podiam aplaudir. Às vezes a gente quer aplauso, a gente quer ser usado por Deus para que as pessoas nos vejam e digam: ah, Deus te ungiu, Deus te usou e tal. Maravilha. E é maravilhoso isso. E quando as pessoas elas vão ver e elas vão louvar a Deus por isso, então nós falamos realmente, eu me alegro por poder ser um instrumento de Deus, por poder abençoar a tua vida, mas a glória e a honra seja dele. A alegria, eu tenho liberdade de me alegrar no Senhor, mas a honra e a glória é dele. Então, nós precisamos lidar com maturidade com as coisas, mas não só o louvor nos prova também, não só as críticas nos provam, o louvor também nos prova. Então, Deus primeiro trabalhou em Davi, em segredo. O estágio de crescimento de Davi foi aonde ninguém racionalmente poderia aplaudi-lo, mas aonde irracionalmente, somente a criação irracional, as ovelhas viam Davi. Ali Deus começou o primeiro estágio na vida de Davi. E depois levou ele para o palácio do rei Saul. E quando ele pensou que as coisas iam decolar, porque ele começou a ser usado ali com a harpa dele, para trazer alívio, libertação na vida do rei Saul, não era alguém qualquer, era o rei Saul, ele estava no palácio. Ele foi escolhido para estar lá, não só por Deus, mas pessoas disseram: eu sei onde tem alguém que possa fazer isso. Ele foi escolhido. E ele teve sucesso, porque Deus era com ele. Mas sabe o que aconteceu depois? Ele foi dispensado novamente. Ele voltou a cuidar das ovelhas do pai. E Deus permitindo tudo isso para ver o que estava no coração de Davi. E de repente o pai dele chama ele e diz: vai levar comida para os seus irmãos. Quando ele chega lá, no arraial de guerra, Deus o promove. E diz: hoje eu te levanto como meu guerreiro, como meu homem de guerra. E aqui tu vai surpreender a todos, inclusive o rei Saul. Ele não tinha olhos para ver quem tu eras. Tu estava lá junto com ele, ministrando ele. Mas agora ele vai ver para que eu te chamei. Teus irmãos. Davi sofria tantas coisas, mas chegou um momento, por isso que diz a Bíblia: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e ao seu tempo ele vos exaltará. Era o tempo de Deus começar a exaltar Davi em níveis mais altos. Porque ele estava crescendo, passando por estágios. E ele estava se submetendo a Deus nesses estágios, deixando o Senhor moldá-lo. Agora Deus entendeu que era o momento de mostrar Davi. E realmente Deus usou e o gigante caiu por terra. E sabe o que aconteceu? O povo começou a cantar um cântico que dizia: Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Isso não mudou Davi. E assim por diante, ele foi servir Saul. Saul começou a persegui-lo. Isso não mudou Davi. E ele só continuou crescendo. Sabe quais são os tempos de maior crescimento na sua vida para estágios de amadurecimento? Quem aqui sabe? Quais são os tempos mais prováveis e mais apropriados para crescimento espiritual e para amadurecimento? São os tempos de provação. São os tempos que somos pressionados daqui e dali. São os tempos que as coisas acontecem de um jeito diferente do que queríamos. São os tempos que perdemos o controle. São os tempos que nós não sabemos qual é a direção. E nesses tempos nós temos que buscá-lo.
Nesses tempos nós temos que nos humilhar. Nesses tempos nós temos que voltar a nos sujeitar. Não importa o quanto tu saiba de Deus. Não importa quanta experiência tu teve. Mas Deus está dizendo, é um desmame de uma fase para outra. É o momento de você subir um degrau. Mas antes de subir esse degrau, eu preciso te ensinar. E Davi foi perseguido por Saul. E ele fugiu por anos. Alguns dizem que 17 anos. Outros dizem que 14 anos. Alguns já são mais ou menos, dizem que 12 anos. Eu não estudei, não pesquisei o suficiente. Mas se alguns não concordam, é porque tem como muitas vezes se amparar de formas diferentes. Mas foram alguns anos, foram mais de 10. Imagina isso. Mais de 10 anos, Davi exilado, fugindo de Saul, depois exilado em um país estranho, até que se cumprisse a palavra de Deus na vida dele. Mas vamos voltar para cá, queridos. Efésios 4, versículos 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo. Crescimento não é algo que deva ser realizado em partes das nossas vidas. Deus te leva a crescer numa parte da tua vida, depois Ele começa na outra, depois na outra, e assim Ele vai indo. Ele vai nos testando em todas as áreas para ver se nós estamos crescendo parelho. Quando não crescemos parelho, crescemos pendidos para um lado. E é nesse lado que o inimigo muitas vezes vai explorar para nos tentar. E é nesse lado que muitas vezes não teremos poder de resistência. Uma das coisas que Deus está trazendo nesses dias para a sua igreja é poder de resistência. Muitos querem unção, querem fogo, querem poder, querem ser usados. Muitos querem bênçãos e crescimento econômico, financeiro. Muitos querem alcançar uma projeção na sua vida. Mas sem resistência, aquilo que Deus fizer, isso vai ser pesado demais e pode nos levar a corrompermos, a nos destruir. Então nós precisamos ter poder de resistência para lidar com o louvor, para lidar com as críticas. Não pense que você vai ser promovido e que pessoas vão deixar de te criticar. Se hoje Deus te ungir e te levantar para ser usado para orar por enfermos, amanhã ou depois tem alguém dizendo: ah, mas quem? O Volmir orando por enfermo? Mas Pastor Evandro, Pastor Andréia? Não. Eu nunca ouvi falar que eles orassem por enfermos. Ou vocês acham que não? Agora eu vou citando o seu nome aí. Não vou citar, mas você pode colocar o seu nome. Imagina, César, Deus começa a te usar para trazer sabedoria, conselho. Começa lá no teu trabalho, né? Você chega de manhã, Deus te mostra o coração de um colega. E Deus te mostra uma situação na vida dele. Deus te usa para ele. E algo muda na vida dele. Ele começa a te olhar diferente. Ele começa a te respeitar. Chegou a hora do lanche, do cafezinho, ele já te convida para o cafezinho. Vamos tomar um cafezinho? Porque agora o coração dele está aberto. Daqui a pouco ele conta para outra. Daqui a pouco é outra pessoa. Já pensou, Ana? Ah, mas não vai faltar alguém que diga: ah, que? César? O César? A Ana? Não é assim, querido? Se foi assim com Jesus. Ele chegou na terra dele cheio de amores. Gente, eu quero fazer uma cruzada de milagres. Eu quero orar por todo mundo aqui. Olha, eu cresci com pessoas aleijadas, coxos, cegos. Gente, ele estava cheio de amor. Sabe o que diziam quando ele pregava? Ah, mas esse aí não é aquele que nós conhecemos, que brincava nas nossas ruas. Seus irmãos não são aqueles. Então, queridos, você precisa estar pronto para o crescimento de Deus. Você precisa buscar o crescimento de Deus. Você precisa estar pronto para Deus concluir algumas etapas do que Ele planejou na sua vida.
Porque isso virão resistência, virão oposição, virão provações e você precisa estar pronto. Porque essas provações não é para te parar, aleluia, mas é para testar quão forte você é no Senhor, quão poderoso Ele é em você. Essas provações é só para te afirmar mais ainda. Quer que eu te dê textos aqui? Não vou dar. Abra a Bíblia e estude. Não vou dar porque não dá tempo, eu tenho que ir adiante aqui. Mas eu poderia te dar 3, 4 textos. Por exemplo, pega capítulo 1 de Tiago. Por exemplo, pega capítulo 5 de 1 Pedro. Lê lá para você ver. Deus olha para nós e diz, eu vou fazer com que você... Tem um outro capítulo de uma outra carta de Pedro, ou da mesma, que ele diz o seguinte, eu acho que é o capítulo 4 da mesma carta, primeira carta de Pedro. Não estranheis, irmãos amados, não estranheis o ardente fogo que está no meio de vós, destinado a provar-vos. Não estranhe. Entenda que você vai passar pelo fogo. Entenda que você vai passar pelas águas. Mas nem o fogo vai te queimar, nem as águas vão te afogar. Mas você vai passar. Mas eu estou orando, pastor, para Deus me livrar do fogo. Talvez alguns Ele te livrou, mas outros não. Você vai passar pelo fogo. E o fogo é as provas. Amém? Quantos querem ser provados por Deus? Tem uns corajosos aí, né? Eu achei que eu vou colocar os outros na mesma conta. Eu achei que você ia dizer, eu não quero. Eu dizer, eu também não queria, mas vai ser provado mesmo assim. Então é melhor mudar a disposição do coração. Amém, queridos? Vamos lá então. Vamos fechar nossa conta aqui. Parei. 16 diz, de quem todo o corpo... Não, 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Você não pode crescer em ti mesmo. Não pode crescer na tua força. Não pode mais crescer na carne. Você precisa crescer em Jesus. Podemos crescer em nós mesmos. Muitos de nós temos crescido em nós mesmos. Mas essa fica para uma outra mensagem. Senão eu entro num outro assunto aqui. Vamos adiante. Outra mensagem mesmo. Logo eu vou trazer uma outra mensagem com esse tema. De quem todo o corpo... 16 diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Estamos vivendo em um tempo em que a igreja precisa ser mais fortalecida na unidade. Uns vão ser usados para os outros. Quando a gente pensa assim, vamos uns ser usados para os outros, a gente imagina a gente sendo usado profeticamente, sendo usado em cura. Também seremos usados. Mas às vezes seremos usados como suporte, como encorajamento, como sustentação, como inspiração, uns na vida dos outros. Quando Deus levanta alguém, todos vão olhar para Ele. E quando é no corpo de Cristo, todos serão abençoados pelo crescimento deste. Aí Deus levanta mais outro, todos serão abençoados. E assim por diante, Ele vai levantando. E cada um vai seguindo o seu estágio. E não só individualmente você será abençoado, mas essas bênçãos virão sobre o corpo. E de repente é uma igreja, é um povo fortalecido. E nesse crescimento conjunto, nesse crescimento que cada um individualmente vai tendo, a unidade vai se fortalecendo. A igreja vai sendo abençoada de forma múltipla. E de repente Deus começa a fazer coisas não só individuais, mas coletivas. De repente Deus derrama uma unção de avivamento que vai alcançar outros ministérios. De repente Deus começa a derramar unção de milagre, porque ali naquele lugar Ele conseguiu unir aquele povo. E eles começaram a crescer num nível que eles estão amadurecendo. Então Deus pode derramar dons, unções, pode dar ministérios, operações. Deus pode começar a levar alguns a crescer financeiramente. Eles vão ter um crescimento estonteante financeiro, mas eles não vão se envaidecer. Eles vão entender que parte disto também é para beneficiar o corpo. Ou seja, em projetos, ou seja, sendo usado para muitas vezes ser um instrumento de recurso na vida de outros. E às vezes não é só para suprir necessidades, mas é para liberar a generosidade de Deus na vida do corpo da igreja.
Às vezes a gente acha que Deus só quer nos usar na vida dos outros financeiramente, só para suprir uma necessidade deles, e às vezes não. Às vezes Deus pode tocar você, abençoar alguém que não tem nenhuma necessidade. Mas Deus quer falar algo para aquela pessoa. E Deus quer falar algo para você. Então a próxima vez que Deus tocar no teu coração, não fique tentando vasculhar a vida da pessoa para ver se ela tem alguma necessidade. Obedeça ao Senhor. Você não sabe o que Deus quer fazer com isso na sua própria vida. Às vezes Ele está te testando antes de te levar para um novo estágio de crescimento financeiro, para ver se você tem generosidade o suficiente para olhar para as necessidades, ou olhar para a vida de outras pessoas, ou para ser usado por Deus como um canal na vida de alguém. Às vezes é assim. Muitas vezes na minha vida foi assim. E muitas vezes é assim. Porque senão a gente fica olhando só para nós e para aquilo que a gente tem almejado, não só nossas necessidades, mas nossas metas, nossos objetivos. Às vezes você está orando para Deus te alcançar uma meta e não sabe por que não está dando certo. Talvez Ele está falando contigo. Pega esse valor e invista em tal situação. Senhor, mas isso aqui eu estou reservando para tal meta. E às vezes quando fazemos isso, quando você vê Deus te dar aquele valor todo que você estava esperando, que não tinha alcançado, que ainda faltava muito, de uma forma extraordinária. Isso é crescimento, irmãos. Isso é maturidade. Quantos de nós não estamos maduros para isso? Tem um irmão ali que está querendo amadurecer. E onde estão os outros? Vamos ser sinceros, conosco mesmo. Não precisa levantar a mão, não precisa nem fazer sinal para mim. Mas fale para você mesmo. Quantos de nós não estamos maduros para isso? Mas queremos estar. É o crescimento. Quantos querem dar o primeiro passo? Quando o Senhor estava andando sobre as águas, o que Pedro sentiu vontade de fazer? Ele foi inspirado a andar com Jesus. Quantos querem andar com Jesus? Por onde Jesus anda? O que Jesus está fazendo? Acorde cada dia e diga: Jesus, o que você está fazendo? O que você vai fazer hoje? Qual é a tua agenda hoje? Onde é que o Senhor me inclui na sua agenda? A sua agenda inclui o meu trabalho? Tem alguém do meu trabalho que está na sua agenda e que inclui a mim? O que o Senhor quer fazer hoje que está contando comigo? Antes de eu fazer minha agenda, eu quero saber a sua. Para que a minha não atravesse a sua. Para que a minha não me mantenha tão ocupado que eu passe um dia todo que eu não veja a tua glória. Um dia todo que eu não tenha a tua presença. Eu quero acessar o teu coração. Eu quero acessar a tua mente. Eu não quero deixar os meus dias ir se esvaindo, eu ocupado, cansado, mas não vendo o quanto o Senhor está comigo. Podemos pescar uma noite toda e não pegar nada, mas se nos humilharmos, Ele vai nos ensinar a jogar a rede e recompensar os nossos fracassos. Vamos nos colocar em pé. Quantos têm fracassos esta noite para jogar aos pés de Jesus? Mas não jogue só os teus fracassos. Renda o teu coração diante dele. Eu não terminei essa ministração, eu vou adiante em uma outra mensagem, em um outro momento que eu senti. Mas para fechar aqui esta noite, eu preciso fechar onde eu comecei. E vamos orar sobre esta parte. 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Há coisas que é próprias de uma fase da nossa vida. E esse é o grande problema. Porque às vezes a gente quer ir para a próxima fase sem abrir mão de algumas coisas. Paulo está usando a figura de menino novamente. Ele está falando de amor nesse capítulo. Ele está falando de crescimento. Crescimento no amor, um caminho mais excelente. Ele está falando que não adianta nós termos dons, termos dinheiro e ajudarmos os pobres, nós sermos usados por Deus, mas não ter amor. Mas para ter amor nós precisamos crescer em estágios e fases. Porque o amor não é um sentimento. Você pode dizer comigo?
O amor não é um sentimento. Mas o que é o amor? É uma pessoa. Essa pessoa tem um nome. Como é o nome dessa pessoa? É Jesus Cristo. O amor é Jesus Cristo. Aí você vai dizer, não, pastor, mas eu também tenho amor. E é um sentimento. Mas não é desse amor que ele está falando. Aqui a Bíblia não fala desse amor. Esse amor não fala desse amor exatamente. A Bíblia fala do amor que é Deus. O amor que é o nosso sentimento não nos ajuda a crescer. Pode nos dar experiências, mas não nos leva a ir adiante. O crescimento espiritual só vem através do amor que Deus é. O amor que Deus é nele, Ele quer ser em cada um de nós. Deus é amor. Ele é amor. Mas em nós Ele é. Todo o nosso amor é Deus, é transformado no que Ele é. Porque a Bíblia diz que o amor é paciente e é bondoso. Quantos têm crescido em paciência e bondade? O amor não arde em ciúmes, não envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor se alegra com o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre. Eu não gostava desse versículo. Quando eu li esse versículo, me dava uma sensação tão ruim. Eu pensava, o amor tudo sofre, quer dizer que eu tenho que ser um saco de pancada, eu tenho que aguentar tudo. Se o amor tudo sofre, eu tenho que, não posso abrir a boca, eu tenho que aguentar. Mas não é disso que está falando. A natureza do amor em nós nos faz ser forte, como Jesus foi, para ir para aquela cruz, para aguentar o que precisamos aguentar, perseverando em busca de alvos e objetivos na vida. Como tu acha que foi para Davi aguentar o que ele aguentou, sendo perseguido por Saul, vivendo tudo que ele viveu até ele chegar no trono? Mas foi isso que preparou Davi para aqueles anos de reinado e de glória. Ele teve fracasso, mas teve grandes triunfos. É tanto que é visto como um rei exemplar. Então o amor nos dá esse poder de resistência. Quantos precisam desse poder de resistência? O amor humano é frágil. Facilmente a gente se magoa, até com os nossos íntimos. É ou não é? Quantas vezes você se magoa com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, seus pais, nesses últimos 10 anos? Porque nós somos frágeis no nosso amor. Nós precisamos aprender a crescermos, sair desse estágio. Quantos querem sair desse estágio? Do domínio do amor humano para o amor divino. Aprender a alcançar níveis que nós não alcançamos. Como tu acha que os nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, aqui na América Latina, em tantos lugares aguentam tanta tortura, tanto sofrimento, ser torturado até a morte e não negam Jesus? É porque eles têm uma estrutura dentro deles. Nós aqui por bem menos, a gente já no frio já não quer vir nos cultos. No calor também não. Então quanto? Quando estamos sendo provados, determinado tipo de prova, a gente também já não tem vontade mesmo. Quem vai acordar de madrugada para orar nesse inverno? Como é que vocês acham que o povo adora a Deus no Polo Norte? E fecha as igrejas, fica tudo dentro das... Como é que chama lá as casas deles? Deus tem sido muito maior em muitos lugares do que às vezes tem sido na nossa vida. Nós precisamos nos humilhar. Esta noite eu te convido. Vamos entrar num caminho de crescimento em Deus. O crescimento para um adolescente traz dor, né? Na fase da adolescência, da pré-adolescência, traz dor o crescimento. Traz crise. Traz crise de identidade. Eu não sei quem sou. Aí o adolescente se identifica com tantas coisas e tantas pessoas, tantos heróis, não heróis, tantos personagens no seu tempo. Porque a alma está em conflito. Não sei quem sou, estou buscando uma referência. Quantos cristãos estão assim? Por quê, queridos? Chegou a fase do crescimento.
Muitos estão sentindo dores nos músculos espirituais, na alma, crises, conflitos. Quantos de vocês diriam: eu não entendo muita coisa que eu tenho passado nesses anos? E isso nos leva a buscar um crescimento. Porque se não entendemos, não adianta ficar prostrado onde estamos. Precisamos buscar a sabedoria eterna. Precisamos buscar Deus. Todas as vezes que eu cheguei a esse ponto de não entender muita coisa na minha vida, só existia uma solução: buscar a Deus. Buscar o crescimento de Deus. Alcançar estágios de amadurecimento. Tem coisa... Um dia eu estava num retiro sozinho, numa região de Lomba Grande, bem deserta. Tinha pouca gente morando perto daquela casa onde me serviram. Ninguém morava naquela casa. Eu fui e fiquei lá uma semana, jejuando, orando. Eu estava lá um dia e o Senhor, de repente, Ele começou a falar comigo. E Ele disse para mim, uma das coisas que Ele disse: tem coisas que eu nunca vou te falar. Quando Ele começa a falar aquilo, eu quase... Será que é Deus falando? Ele disse: tem coisas que eu nunca vou te falar. E deu uma parada. Eu disse: mas é Deus mesmo, o que Ele quer dizer? Daí Ele disse: se tu não me perguntares. Eu digo: nossa, quanta coisa eu não tenho te perguntado. E assim, às vezes Ele me fala algumas coisas que mexem muito comigo. Agora chegou um tempo que Ele tem mexido muito comigo. Porque é um tempo de crescimento. É um tempo de amadurecermos. Quantos querem se prostrar diante dEle nesta noite? Façam isso. Eu sei que está frio, não precisa se prostrar se você não se sentir à vontade, se ajoelhando fisicamente. Eu estou falando de se prostrar, sua alma, seu coração. Se você quiser sair do seu lugar, da sua cadeira, vir como um gesto, um ato profético, um ato de fé, de dizer: eu estou saindo deste lugar e estou buscando um crescimento em Deus. Quiser vir até a frente, quiser vir até o altar para nós orarmos juntos. Aleluia, aleluia, aleluia. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Tua presença é real, tua presença é soberana. Nós nos rendemos a ela, nos rendemos a Ti. Não podemos viver sem o Senhor. Não podemos viver na nossa presunção, na nossa alma. Não é orgulhoso o nosso coração. Não é, Senhor, soberba a nossa alma, mas como uma criança desmamada. Oh Deus, quando busca o colo, busca o seio da mãe, nós Te buscamos esta noite. Nós buscamos a Sua face, a Sua presença. Nós queremos romper com os estágios, com os lugares, Senhor, com ventos que tem vindo de provações, de dificuldades, tem nos levado de um lado para o outro, tem nos deixado com a alma agitada, um coração ansioso. Mas nesta noite nós queremos apenas nos render e saber que o Senhor está no controle. Tu és soberano, Senhor. Tu tem o poder de mudar as épocas, as estações, se for necessário. Tu pode mudar circunstâncias, realidades. Tu podes mover em favor do Teu povo, mas Tu não podes mudar o nosso coração se nós não nos rendermos a Ti. E nesta noite estamos aqui para dizer: Senhor, Tu não nos deu livre-arbítrio para nós nos fazer senhores de nós mesmos, mas para nós decidirmos voluntariamente que queremos Te servir, que queremos Te amar, que queremos Te obedecer, que queremos crescer contigo, alcançar níveis de fé, de maturidade que não alcançamos até o dia de hoje. Nós queremos nesta noite dizer, como Davi disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz. Para Davi dizer, Ele me faz, é porque Davi permitia que o Senhor fizesse. Nós permitimos esta noite que o Senhor nos faça repousar em pastos verdejantes. Que cada um aqui seja levado a repousar em pastos verdejantes nesta noite, nesta semana, nestes dias, nestes meses, nesse tempo de sua vida, Senhor. Encontrar este lugar de segurança, esse lugar de saciar a sede da alma, a sede do coração. Senhor, o Davi também dizia: Ele me leva para mananciais de águas vivas. Nós queremos mergulhar mais fundo em Ti. Nós queremos experiências que nos transformem, que nos quebrante, que nos liberte, Senhor.
que nos renove, Senhor, que nos transforme ao nível que o Senhor deseja, aleluia. Nós não queremos permanecer estagnados, permanecer corrompidos, permanecer aprisionados pelas nossas emoções, aprisionados pelas nossas culpas, vergonhas, por tantas coisas. Nós queremos romper esta noite. Esta noite seja uma noite de rompimento, seja uma noite de, Senhor, rompermos com um estágio para alcançarmos estágios que ainda não alcançamos, de darmos o próximo passo, de sairmos do barco como Pedro, termos a coragem de caminhar contigo, termos a coragem de deixar o Espírito Santo nos levar a um estágio de crescimento, a um estágio de amadurecimento. Oramos esta noite para rompermos. Queremos romper com muitas coisas. Queremos romper com sentimentos, com pensamentos, com pecados, com tantas coisas, Senhor. Queremos romper com orgulho, com altivez. Queremos romper com medo, com ansiedade, com as dúvidas, com incredulidade. Vem sobre nós nesta hora. Vem neste momento. Vem, Espírito Santo, sopra sobre as nossas vidas. Sopra sobre as nossas vidas. Toca-nos mais. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos o Senhor, deixa Ele ministrar o teu coração, a tua vida. Você está diante dEle. Aleluia. Maior se revelou, me achou e me encontrou. Na cruz, por mim se entregou, perdão, justificado estou. Não sei como explicar o teu grande amor, mas posso me entregar a ti, Senhor. Graça
sobre mim. Vem sobre mim. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Não tenha pressa de sair da presença de Deus. Minha realidade. Nesse momento em que intensificamos a adoração, Ele intensifica a resposta e a presença dEle vem. Pai, eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Eu pertenço a Ti. Abba, eu pertenço a Ti. Toque mais puro, amor mais seguro do mundo. Aproveita para renovar Mais puro, amor mais a confiança do teu coração nele. Dizer que você é dele, porque você se entrega a Ele. Ele já te escolheu. Ele disse: não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Mas agora chegou o nosso momento de dizer: eu pertenço a Ti. Eu sou teu. Eu me entrego a Ti. Faz em mim o que Tu planejou fazer. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e enche esse lugar da Tua presença. E enche corações aqui da Tua presença. Restaura a confiança abalada. Restaura a fé que estava tímida.
intimidada por lutas e provações. É o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. Só nele nós podemos alcançar esse crescimento. Quanto mais aprendemos a depender dele, quanto mais aprendemos a deixar o Espírito Santo nos fortalecer, nos tornar fortes. O que ele quer fazer contigo? Te tornar forte, te dar resistência. Coloque diante dele tudo aquilo que você tem tido uma resistência fraca, e você tem cedido, você tem pecado, você tem muitas vezes se entristecido. Não se entristeça mais. Se renda diante do Senhor. Essa tristeza não está te ajudando a crescer. Ela só te ajuda a se arrepender. Então se arrependa e se coloque diante dele, para que você possa crescer nestas áreas que hoje você está enfrentando vulnerabilidade. Deixe o Senhor te tornar resistente, forte, capaz. Sabe, eu estava orando de joelhos antes do culto começar. E a Daia começou e trouxe uma palavra muito abençoada. Eu continuei de joelhos e eu entrei num momento de comunhão com o Senhor e o louvor começou. Mas eu não queria levantar. Alguns momentos eu fico ali orando porque eu ainda estou rompendo. Eu sinto, Deus vai me mostrando coisas que precisam se romper. E eu continuo orando para que o culto esteja totalmente envolvido por um ambiente onde eu entenda que é o ambiente que Deus tem para cada noite. Mas hoje eu não queria levantar porque eu encontrei um lugar que eu trocava por vir ministrar. Eu queria só ficar ali, não precisar ministrar hoje. Que havia uma presença de Deus que, sabe, encontrou um lugar no meu coração que eu precisava. Sabe, todos os dias eu preciso encontrar esse lugar. E ali nesse lugar eu encontro uma presença que eu preciso. E quando eu encontro, eu percebo quantas vezes eu tenho estado envolvido com as coisas ao meu redor. E a maioria delas são do próprio ministério. Mas que me tiram momentos preciosos que eu preciso de Deus para mim e que Ele tem para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora eu percebi um outro ambiente se criou aqui. Só que agora não é só para mim. Ele é coletivo. Ele está aberto para cada um que quiser entrar. Esse ambiente está aberto aqui. É um ambiente de comunhão, de intimidade. É o toque dele. Ele quer dar o toque dele no seu coração. Ele é um ambiente de paz, mas também é um ambiente de amor. O amor que eu falei, que eu ministrei esta noite, que nos ajuda no crescimento. Amanhã você vai sair para o seu campo de guerra. Para muitos o campo de guerra é o trabalho, outros, enfim, é o seu lugar de atuação. Como Davi, você vai levar comida para os seus irmãos, você vai sair para o campo cuidar das ovelhas. Mas você precisa da presença dele. Porque a sua funda sem unção
não pode derrubar um gigante. Seus braços não podem agarrar um urso, um leão e matar. Sem a força do Senhor. Deixa as tuas fraquezas aqui, diante do Senhor. E deixe a força dele possuir você. Encher você, ungir você. Transbordar você. Mas neste lugar, nesta presença, que eu preciso. Só que eu só descubro quando eu entro ali. Aí eu descubro quanto eu preciso. Você só vai descobrir se você entrar neste lugar. Entre porque Ele está convidando você. Mas nesse lugar há alegria. Nesse lugar há poder de Deus. Quando entramos nesse lugar, o poder dele começa a fluir. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não vou pedir para o Senhor dar uma prova de que Tu está aqui. De que Tu está realmente abrindo este lugar. Não só eu estou vendo, mas todos aqui podem ver no Espírito. E pode provar e entrar neste lugar. Não só eu quero entrar. Aleluia. Eu não quero só entrar, quero permanecer. E quero que essa presença permaneça. Mas eu quero hoje que essa alegria seja completa no meu coração. Quando cada um que estiver aqui na transmissão puder entrar neste lugar. Nesse lugar de comunhão, de intimidade. Que o seu coração, ao se abrir, pode alcançar. Eu não vou te pedir que dê uma prova do seu amor e do seu poder, porque é o que o Senhor mais quer dar, esta prova. Mas eu vou orar esta noite e te pedir ajuda, Espírito Santo, a cada um aqui na transmissão, a cada um dar um passo a mais, ou 2, ou 3, eu não sei quantos cada um precisa dar, e sair deste lugar, desse lugar de dependência da carne, desse lugar de dependência das preocupações, do medo, das circunstâncias. Esse lugar em que esteve talvez acomodado, aprisionado, intimidado por tanto tempo. Sair do barco e ir ao teu encontro. E ir em direção à sua presença. E receber o que está reservado para cada filho nesta noite. Receber um manto de graça e unção. Um manto de poder, um manto de alegria, um manto de paz. Um manto de, Senhor, rompimento nesta noite. Para sair e viver o desmame, viver, Senhor, um novo estágio, viver promessas que estão determinadas para esse novo tempo, para esse novo estágio, viver um crescimento, viver experiência. Alguns aqui, eu não estava usando como exemplo somente, não sei se é exatamente como o exemplo que eu usei para cada um dos que eu citei, mas eu sei que o Senhor está chamando estes filhos e outros para experiências que o Senhor tem reservado, que não diz respeito só a experimentar consigo uma mudança, mas também aquilo que vai proporcionar que eles sejam usados na vida de outros, para curar, para trazer uma palavra profética, para trazer direção, sabedoria, conselho, para desamarrar algumas pessoas que estão tão amarradas em situações e circunstâncias. Mas nesta noite, eu te peço uma vez mais. Toca-nos. Espírito Santo, que está neste lugar, que está sobre mim, que está sobre nós. Toca-nos. Toca-nos, Senhor. Toca agora com o teu poder. Sim. Sim. Sim, Senhor, toca-nos. Agora, em nome de Jesus, libera a unção. Aleluia. Quebra jugo, quebra a intimidação. O medo não pode ficar, porque o perfeito amor lança fora. Pode dizer comigo, o perfeito amor, que é Jesus, lança fora todo medo. Vá saindo agora da minha vida toda a experiência de medo, de insegurança, de incertezas que eu vivi, que fui marcado pelo medo. Eu quero romper agora e quero ser marcado pela ousadia de Deus, porque o Espírito Santo que me batizou
me deu um espírito de amor, poder e moderação. Receba mais do amor que Deus é. Receba mais do poder deste amor. O poder de Deus seja liberado neste lugar. Agora, poder de Deus flua neste lugar. Poder de Deus comece a circular neste lugar. Como ondas, 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 ondas de poder. Ondas de poder, ondas de poder. Ondas de poder. Eu começo, aleluia, a liberar palavra de Deus que começa a agitar as águas. Ondas de poder comece a fluir neste lugar. Ungindo cada um, ungindo pessoas para serem levadas ao próximo nível do seu estágio, da sua caminhada, os passos que precisa dar de fé, de convicção, de esperança. Seja encorajado, seja fortalecido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja capacitado pelo Espírito Santo. Receba a capacitação do Espírito Santo e saia agora do barco, saia deste estágio, saia deste lugar, comece a caminhar com o Senhor está contigo. Ande, aleluia. O Evangelho, ele é de fé em fé, porque o justo viverá por fé, aleluia. Eis aí um novo estágio de fé para você, eis aí, aleluia. Poder de Deus, cubra-nos aqui esta noite. Toca aquele que está com dor, aquele que está enfermo. Agora, Senhor, em nome de Jesus, haja cura agora. Haja cura agora. Seja liberado o poder de cura e de restauração. Os dons que estão adormecidos. Uma nova linguagem do Espírito Santo seja despertado dentro de ti, para a oração, para o louvor, para a adoração. Uma nova linguagem de fé seja despertado em ti. Você não vai falar mais palavras que não expressam a fé que Deus colocou no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Não esqueça, é um novo estágio. Coloque como alvo a estatura perfeita, a maturidade perfeita. Deus tem uma estatura. O que é perfeição para Deus? São estágios de amadurecimento que nós alcançamos nele. Ao caminharmos pelo processo, pelo estágio de crescimento, ele vai nos transformando e vai nos aperfeiçoando e tornando você como você foi criado por Deus para ser. Há muita coisa em você que você não se aceita. É verdade isso? Se você não se aceita, Deus tem que te aceitar dessa forma? Não, pastor, mas Ele já me aceitou. Sim, Ele nos aceitou em amor. Mas agora Ele quer nos aceitar, nos aperfeiçoando na sua verdade. Porque Jesus foi provado. Nós também somos provados. Então, a partir desse estágio na sua vida, mantenha o foco. Busque a medida da tua estatura perfeita. O sonho de alguns é fazer academia para chegar a um status, como é que chama? Uma performance, parece que tinha uma outra palavra que eu queria falar, mas é uma performance, a uma imagem. Eu acho que é plenamente saudável nós fazer academia para sermos saudáveis. Como comermos melhor para sermos saudáveis. Termos uma alimentação melhor para termos uma vida mais saudável. Isso é plenamente correto, sadio e é o propósito de Deus. Mas quando nós mudamos o foco, quando nós mudamos o propósito, muitas vezes nós corremos em vão, tentando lidar com ansiedades, frustrações da nossa alma e satisfazer algumas coisas, alguns anseios aqui dentro. Mas quero concluir dizendo que, assim como muitos têm metas,
e tem objetivos, ainda que esses objetivos não são tão dignos assim de serem alcançados, nós também temos que ter metas em Deus. E uma das metas é alcançar a estatura perfeita. Deus criou você não para esse estágio que você está. Isso é uma parte do caminho. Você não estava, há anos atrás, você não estava nesse nível que está. Mas esse nível não é o fim. Esse nível é apenas uma parte do estágio da tua caminhada de fé. Há muito mais que isso. Diga para você mesmo, há muito mais que isso. Diga para alguém, há muito mais que isso reservado para você. Levante acampamento. Siga em frente. Jesus está esperando você logo ali adiante. Aleluia. Deus te abençoe. Uma boa jornada para você. Muitas coisas te aguardam, te reservam ali adiante, no próximo estágio.